Existe um tipo de pessoa que quebra todas as regras que te ensinaram. Ela não corre atrás, não tenta agradar, não se esforça para ser notada. E, ainda assim, todo mundo gravita ao redor dela. Hoje você vai entender exatamente por quê. Mas já aviso, isso vai contra quase tudo que você acredita sobre relacionamentos, sucesso e conexão humana. A história começa numa noite comum. Um evento corporativo elegante, cheio de gente bem vestida e completamente insegura por dentro. Copos tilintando, risos ensaiados, conversas se parecem importantes, mas não dizem nada. No centro da sala estava Eduardo. Ele era exatamente o tipo de pessoa que faz tudo certo. Chegou cedo, se apresentou para todo mundo, elogiou, perguntou, sorriu. Era impossível não notar o esforço. Cara, vamos marcar algo. Adorei sua visão. Você parece incrível no que faz. Tudo perfeito, ou quase, porque havia algo invisível ali. Algo que ninguém dizia, mas todo mundo sentia. Eduardo precisava ser aceito. E isso vazava por cada gesto. Agora olha para o outro lado da sala. Encostado perto da janela, um homem segurava um copo de uísque. Ninguém sabia quem ele era. Ele não falava alto, não puxava conversa, não parecia interessado em impressionar. Ele só estava ali, presente, inteiro, suficiente. Durante os primeiros minutos, ninguém ligou. Mas então algo começou a mudar. Uma mulher se aproximou. Depois um cara curioso. Depois outro. E sem perceber, um pequeno círculo se formou ao redor dele. Sem esforço, sem estratégia, sem intenção. No final da noite, Eduardo saiu com vários contatos. O homem da janela saiu com convites reais, propostas, interesse verdadeiro. Agora me diz, o que exatamente aconteceu ali? Eduardo não conseguiu esquecer aquilo, mas o desconforto não veio de imediato. Ele só apareceu quando a música parou, quando ele entrou no carro, quando o silêncio finalmente ocupou o espaço que antes era preenchido por vozes. Sem aplausos, sem validação, sem distração. Só ele. E aquilo era estranho. Ele abriu o celular, como sempre fazia, quase automático. LinkedIn, novas conexões. WhatsApp, mensagens educadas. Instagram, algumas visualizações. Mas algo estava diferente. Aquilo que antes parecia progresso, agora parecia vazio. Ele encostou a cabeça no banco e ficou olhando para o teto do carro. Uma pergunta começou a surgir, silenciosa, insistente. Por que parece que eu fiz tudo e ainda assim não consegui nada? Nos dias seguintes, Eduardo entrou em um estado estranho. Nada externo tinha mudado, mas internamente tudo estava em dúvida. Ele começou a observar mais, ouvir mais e, pela primeira vez, perceber. Percebeu que as pessoas que mais falavam eram as menos ouvidas. Percebeu que quem mais tentava impressionar era quem mais cansava. Percebeu que quem mais corria atrás era quem mais era ignorado. E então veio o momento inevitável, a realização, lenta, desconfortável, impossível de ignorar. Ele fazia parte desse grupo. Aquilo não feriu o ego, feriu algo mais profundo, a identidade. Porque até então, ele acreditava que estava fazendo certo, que esforço gerava conexão, que disponibilidade gerava proximidade, que atenção gerava valor. Mas agora, tudo isso parecia errado. Uma semana depois, ele voltou a um evento. Mesmo ambiente, mesma dinâmica, mesmas máscaras. Mas dessa vez, ele decidiu testar algo diferente. Não por confiança, mas por exaustão. Ele não chegou tentando impressionar. Não saiu se apresentando. Não entrou em nenhuma conversa forçada. E no começo, foi horrível. Ele se sentiu invisível, pequeno, quase irrelevante. E isso revelou algo que ele nunca tinha enfrentado antes. Sem validação, ele não sabia quem era. Mas então, algo inesperado aconteceu. Nada externo, algo interno. Ele parou, literalmente parou, de tentar, de pensar no que dizer, de calcular cada movimento. E nesse espaço, algo surgiu. Presença.
Ele começou a observar as pessoas de verdade, não para reagir, mas para entender. E percebeu algo que mudou tudo. Todo mundo ali estava tentando ser alguém. Ninguém estava sendo. E foi nesse momento que ele lembrou de uma ideia de Carl Jung. Nós usamos máscaras para sermos aceitos. Mas quanto mais usamos essas máscaras, mais nos afastamos de quem realmente somos. E talvez, pensou Eduardo, o problema não fosse falta de esforço, mas excesso de personagem. Mais tarde, naquela noite, algo simples aconteceu. Alguém puxou conversa com ele, sem esforço, sem motivo específico. E pela primeira vez, ele respondeu sem tentar impressionar, sem tentar ser interessante, sem tentar ganhar algo. E a conversa fluiu, natural, leve, real. E terminou, sem promessa, sem expectativa, sem pressão. Mas o mais curioso veio depois. A pessoa voltou. E então outra. E outra. E Eduardo percebeu algo quase impossível de ignorar. Quanto menos ele tentava, mais as pessoas se aproximavam. Aquilo parecia contraditório, mas ao mesmo tempo fazia todo sentido. Porque, no fundo, ele não estava mais pedindo nada. E isso muda completamente a forma como você é percebido. Porque quando você precisa, você pressiona, mesmo sem perceber. Você busca respostas rápidas, busca sinais, busca validação. E isso cria peso. Mas quando você não precisa, você libera. E liberdade é extremamente rara. Nos dias seguintes, Eduardo começou a mudar de verdade. Não externamente, mas estruturalmente. Ele começou a preencher a própria vida. Não com pessoas, mas com significado. Leu mais, treinou mais, ficou mais tempo sozinho, sem distração, sem fuga. E esse foi o processo mais difícil, porque no silêncio ele encontrou tudo que evitava: insegurança, medo, carência. E ao invés de fugir, ele ficou. E isso mudou tudo. Porque quanto mais ele aceitava essas partes, menos elas controlavam ele. E pela primeira vez, ele não precisava esconder nada. Com o tempo, algo começou a se consolidar dentro dele. Uma sensação nova, estranha, mas poderosa. Suficiência. Ele já não precisava provar, já não precisava correr, já não precisava convencer. E isso se refletia em tudo, no olhar, na postura, na forma de falar. E as pessoas percebiam, sem ele dizer nada. E foi aí que ele entendeu algo essencial. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você não precisa. Porque quando você precisa, você aceita qualquer coisa. Mas quando você está completo, você escolhe. E escolha é o que cria valor. E valor atrai. Com o tempo, Eduardo começou a ver mudanças claras. Pessoas que antes ignoravam, agora iniciavam conversas. Situações que antes exigiam esforço, agora fluíam. Mas o mais importante, ele já não dependia disso. E isso fazia toda a diferença. Porque antes, ele buscava conexão para se sentir bem. Agora, ele se sentia bem e então se conectava. E essa inversão muda tudo. Relacionamentos começaram a mudar. Amizades ficaram mais profundas. Interações ficaram mais leves. E algo curioso aconteceu. Ele começou a se afastar naturalmente de pessoas que exigiam demais e se aproximar de pessoas que simplesmente eram. Sem jogos, sem pressão, sem necessidade. E isso trouxe paz. Uma paz que ele nunca tinha sentido antes. Porque pela primeira vez, ele não estava tentando ser aceito. Ele estava sendo. E talvez esse seja o ponto central de tudo. Enquanto você precisa que gostem de você, você se adapta, se molda, se perde. Mas quando você não precisa, você permanece. E permanecer é raro. E o raro é desejado. Então a pergunta final não é sobre os outros. Nunca foi. É sobre você. Você está vivendo tentando ser escolhido ou vivendo como alguém que escolhe? Porque no momento em que você deixa de precisar, você não se torna frio.
você se torna livre. E liberdade é a forma mais pura de atração que existe. E quando você finalmente sente isso, não existe mais volta. Porque você percebe algo que muda tudo. Você nunca precisou de ninguém. Só precisava parar de agir como se precisasse. E quando isso acontece, sem aviso, sem esforço, sem intenção, todo mundo começa a querer você.